pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então a mais um super e inédito curso gratuito de trufas. Gente, vocês pediram muito por este curso, então eu e minha equipe preparamos tudo com muito carinho. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo todo o conteúdo que será disponibilizado durante toda essa semana de curso gratuito. Vamos lembrar o que vocês vão aprender. Na nossa aula de hoje, que é a primeira videoaula, eu vou falar com vocês tudo sobre chocolate. Isso mesmo, vocês me pediram muito, pedem muito, demonstram, em dúvidas que tem muita dificuldade com relação a chocolate fracionado, chocolate nobre, usar o chocolate em gotas ou em barra. Então hoje eu vou estar falando tudo sobre chocolate e a gente vai finalizar a aula fazendo uma temperagem rapidinha e também fazendo o derretimento do chocolate fracionado, para que vocês possam ver como é que funciona a textura de cada chocolate. E o principal dessa aula de hoje é o derretimento do chocolate branco, porque a grande maioria das pessoas já até desistiram de trabalhar com o chocolate branco por causa da dificuldade na hora do derretimento, porque parece uma crosta, é a reclamação que mais chega, né? Vira uma crosta, fica grosso, não serve para mais nada depois. O que eu posso fazer? Dá para reaproveitar? Eu consigo ainda utilizar o chocolate quando acontece isso? Por que acontece isso com chocolate branco? Fica aí até o final dessa aula, porque hoje vocês vão sair dessa aula aprendendo tudo, tá? Sobre chocolate, derretimento, tudo certinho. Na nossa próxima videoaula, aula 2, que é a aula de amanhã, eu vou ensinar o recheio base e como você pode saborizar o seu recheio de maneira correta. Eu vou ensinar a saborizar com o pó saborizante, vou ensinar com a pasta saborizante e também vou falar para vocês como é que vocês podem fazer para saborizar com a própria fruta. Tem muita gente que tem dificuldade, bota o pó na hora que vai ao fogo, bota o pó depois, bota o pó só no outro dia quando estiver completamente frio. Vou perder a estrutura, então tudo sobre o recheio para as nossas trufas eu vou ensinar na nossa segunda videoaula, que tá imperdível. E outra, né, gente, recheio serve para tudo, praticamente em tudo na confeitaria a gente usa recheio, não só para as nossas trufas e também não só para doces finos, certo? E na nossa terceira videoaula a gente vai fazer a montagem, e decoração das nossas trufas. Eu vou fazer 2 trufas e 2 modelos de doces finos também. E vamos falar também de divulgação nas redes sociais, certo? Como é que você pode iniciar o seu negócio de trufas e já ter encomendas, tá? Apenas divulgando de maneira correta. E também, claro, vamos falar um pouquinho sobre precificação na aula 3. Certo, gente? Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Lembrem que é muito importante que vocês assistam todas as videoaulas, não fiquem pulando depois das aulas, né? Não pula a aula, não vai só para a parte prática, porque é importante a teoria também, né? Tudo começa com a teoria, né? Claro que a prática é que leva à perfeição, mas a teoria aplicada de maneira correta faz toda a diferença no resultado final das tuas trufas, dos teus doces finos. Então, façam tudo direitinho, sigam todo o passo a passo, que eu tenho certeza que mesmo você que nunca tenha feito uma trufinha na vida, vai conseguir aprender e com certeza vai ser aí, mais uma grande novidade no seu cardápio de doces. E eu tenho certeza que logo vai começar a surgir encomendas. É só colocar em prática tudo certinho. Antes de começar essa super videoaula e a gente falar de todos os chocolates, já peço que você me siga no Instagram, Oficial Mahara Bortolotti ou Oficial Mahara Bortolotti 1. Essas são as minhas 2 contas oficiais.
Se tá me assistindo pelo canal do YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, por favor, para um segundinho para deixar um like para mim. É muito importante quando vocês deixam um like no vídeo, certo? E também pode deixar comentários se quiser. Outra coisa importante, depois que acabar a nossa primeira videoaula, logo em seguida, todos os grupos de WhatsApp serão abertos para dúvidas. Isso mesmo, vocês que já participam dos cursos gratuitos da Mahara sabem que os nossos cursos funcionam deste jeito. Primeiro é liberada a aula e depois os grupos são abertos. Quando o grupo for aberto, pessoal, aproveitem, a minha equipe está toda ali disponível, esperando por vocês de braços abertos para tirar todas as dúvidas que ficarem sobre a nossa aula 1, certo? Então não percam essa oportunidade. Outra coisa importante, amanhã na nossa aula 2 também vai ser, né, como sempre a gente faz, como a gente trabalha muito de maneira transparente com a nossa audiência, com as nossas alunas, seguidoras, inscritos e tudo mais. Todo mundo sabe que na segunda videoaula a gente revela o valor da nossa super apostila de lançamento das nossas trufas, tá? Vai ser um valor bem baixinho para que você que sempre teve vontade de iniciar um negócio de trufas possa iniciar de maneira fácil e tranquila. A questão dos nossos cursos é oferecer oportunidade para todo mundo. Essa é a nossa missão com esses cursos gratuitos. Lembrando que você consegue aprender muita coisa de qualidade nos nossos cursos gratuitos. Nessa uma semana de curso gratuito, você já pode iniciar o teu negócio com toda certeza. A gente tem milhares de depoimentos nas redes sociais que comprovam a eficiência dos nossos métodos, das nossas aulas e do meu ensino, mudando e transformando a vida de milhares de alunas e alunos. Já aproveito também para convidar você a ir lá no Facebook e procurar pelo meu grupo de confeitaria, Receita de Bolo com Mahara Bortolotti. Vem aprender comigo. Lá você vai ver a quantidade de depoimentos que tem todos os dias. Todo mundo se ajuda, todo mundo posta os seus resultados e muito legal essa interação. Bom, Mahara, chega de falar. O pessoal quer aprender sobre chocolates, né? Bom, pessoal, então estamos aqui. Eu tô com algumas marcas, não é todas as marcas, mas eu selecionei as marcas que eu mais utilizo. Claro que eu já utilizei outras também que são boas, mas aqui eu reuni algumas das que eu utilizo, tá? Então aqui tem chocolate nobre meio amargo da Cical. Tem chocolate blend da Melquin, que é da Harald. Tem também aqui, ó, Cical cobertura, meio amargo também. Tem da Top também, ó, cobertura também, sabor chocolate, meio amargo. Chocolate belga também, da Caribou, tá? Temos também aqui o chocolate branco da Nestlé. Temos também cobertura ao leite, aqui fracionado da Cical. Temos também esse aqui, cobertura fracionada amarga, completamente amarga, da Mavalério. E também eu trouxe aqui pra vocês esse daqui, tá? Da Nutris, chocolate diet, tá? 36% de cacau, para que vocês também vejam como é possível também fazer as trufas utilizando chocolates diet. Certo, gente? Pessoal, então agora que eu vou falar tintim por tintim de cada chocolate, eu vou aproximar a câmera para que vocês consigam prestar mais atenção ainda, que vocês fiquem completamente focados nos chocolates e em tudo que eu vou falar nos chocolates, para que vocês saiam dessa aula hoje com essa aprendizagem tudo direitinho, para que vocês não errem mais e não fiquem mais preocupadas quando precisar trabalhar com chocolates. Então eu vou aproximar a câmera agora e explicar tudo tintim por tintim. Vamos lá!
Bom, pessoal, aproximei a câmera, acho que assim fica melhor, né? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o chocolate blend. O que é o chocolate blend, Mahara? O chocolate blend nada mais é do que a mistura do chocolate ao leite com o meio amargo. Aí dá esse sabor do blend, esse tipo de chocolate, certo? Uma coisa muito importante que já vai ajudar e facilitar a vida de vocês. Eu quero que vocês peguem esse costume para tudo, não só para chocolate. Vocês vão ser confeiteiras e confeiteiros de sucesso, vão trabalhar aí com trufas, com bombons, né? Até mesmo na Páscoa, chocolate é uma coisa que a gente pode trabalhar para vender durante o ano inteiro, em todas as datas comemorativas. Então, prestem atenção no que eu vou falar, que vai facilitar a vida de vocês. Aqui, gente, aqui tá comprovado por essa embalagem que aqui se trata de um chocolate Nobre. Tem muita gente que fala, Mahara, Nobre é uma marca? Gente, Nobre não é uma marca. Nobre quer dizer que o chocolate é puro. Vocês podem ler aqui pela própria embalagem. Chocolate blend. E agora vamos ver se vocês notam alguma diferença nesse aqui, ó. Eu vou pegar. Esse aqui da Cical. O que tá escrito aqui? Tá escrito chocolate? Não, gente. Aqui tá escrito cobertura meio amargo fracionada. E aqui embaixo tá escrito o quê? Cobertura sabor chocolate meio amargo. Então, esse daqui não é um chocolate nobre, não é um chocolate puro. E vamos para outra opção. Aqui, o que tá escrito aqui na embalagem da Nestlé? Chocolate. Ó, chocolate marfim, que é o branco da Nestlé, tá, gente? Então aqui é chocolate puro, chocolate nobre também. Vamos ver aqui outra opção. Mas, Valério, o que tá escrito aqui? Premium, coberturas profissionais. Coberturas. E aqui, o que tá escrito? Cobertura sabor chocolate amargo. Então, é cobertura, não é chocolate nobre, não é chocolate puro. Vamos pegar agora esse aqui, o belga da Calibu. Ó, Calibu, vocês nem vão encontrar fracionado, é só nobre os chocolates da Calibu. Porém, a Cical é a mesma família. Então, eles são da mesma família e a Cical fez a linha de coberturas fracionadas, tá? Que não é o chocolate nobre, mas ele também tem, a Cical também tem o chocolate nobre. Aqui, ó, o de gotas, como vocês podem ver, ó, Cical. O que tá escrito na embalagem? Vamos de novo. O que tá escrito na embalagem? Chocolate meio amargo. Então, aqui temos chocolate o quê? Nobre, chocolate puro. Que quer dizer, gente, que não leva gordura hidrogenada. Tem uma porcentagem de cacau e manteiga de cacau muito grande, diferente das coberturas fracionadas, que tem gordura hidrogenada. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né, que dependendo do chocolate ou da marca, sente aquela gordura no céu da boca, porque leva gordura hidrogenada, certo? Então, falei dos tipos de chocolate aqui, né? Falei, né, o que é a diferença de chocolate nobre para chocolate fracionado. Espero que vocês tenham entendido essa diferença, tá? Bom, pessoal, agora uma informação muito importante que vai ajudar vocês pro resto da vida, tá? Se tratando de chocolate. Aqui eu tô com chocolate nobre, o blend da Melklin, tá? Da Harald. E o que vocês têm que fazer, gente? Ler. Peguem o costume de ler atrás. Leiam os rótulos dos produtos que vocês estão comprando, principalmente se tratando de chocolate. Gente, tem todas as informações aqui. Tudo que eu vou falar pra vocês agora com relação à temperatura tá aqui, gente. Não é eu que criei essa regra, não é eu que criei esse limite de temperatura. Tá aqui
Essa é a instrução que a marca tá dando pra vocês. E vai estar aqui no da Melvin, vai estar no da Nestlé, vai estar no da Cical, vai estar em todas as marcas, tá? Então, o que que tem aqui? Deixa eu virar pra mim aqui pra ler. Aqui aparecem as outras linhas, né, de produtos que eles têm. E agora tem aqui, temperagem do chocolate. Para temperar o chocolate, observe. Ó, ele tem esse tratando do blend, tá, gente? Porque muda a temperatura máxima para aquecer ele e também a temperatura que ele tem que ficar depois. O chocolate nobre, ele é indicado para recheios, para fazer casquinha de ovos, né? Para banhar bombons também. Porém, tem um caso aqui no chocolate nobre, que é o puro. Ele precisa fazer o quê? A temperagem. Diferente da cobertura, das coberturas fracionadas, que não precisa temperagem. É só derreter, esperar um pouquinho, né, gente? Porque ele fica bem quente. Esperou um pouquinho, já pode banhar a trufa, já pode banhar o bombom, já pode fazer a casquinha do ovo, que ele vai, né, cristalizar ao colocar na geladeira. Não precisa fazer nenhum processo antes, é derreter e colocar nas bandejinhas e colocar na geladeira por 10 minutinhos, tá? E o nobre, que é esse aqui, chocolate puro, a gente precisa fazer a temperagem. E vem tudo explicadinho aqui, gente. Tudo. Aqui, ó, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre, ou no micro-ondas, na potência média, tirando do micro-ondas e mexendo a cada 30 segundos. Exatamente como todo mundo faz, a maioria das pessoas já sabe. O chocolate coloca de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? A potência do micro-ondas tem que ser média. Mahara, eu não consigo regular, eu não tenho essa opção de regular a potência do meu micro-ondas. O que que eu faço? Então você vai colocar um pouquinho menos. Em vez de colocar... quando é o chocolate blend, meio amargo, ou ao leite, tudo bem, não tem problema. Pode colocar sempre de 30 em 30 segundos, mesmo que a potência do teu micro-ondas esteja mais alta, tá? Mas a gente vai entrar nesse assunto aqui depois do branco. O branco muda a história, tá? O branco é diferente. O meu foco hoje na aula vai ser o branco. Então, você vai derreter 30 em 30 segundos até o chocolate derreter completamente, tá? Esse chocolate aqui, ele tem que ficar depois em torno de 29 graus, o blend, tá? Em torno de 29, certo? Porque ele é uma mistura de ao leite com meio amargo. Então, primeiro você vai derreter, não pode ultrapassar 50 graus, tá aqui, ó, gente, tá escrito aqui atrás, ó, entre 45 e 50 graus, não pode ultrapassar 50 graus. Eu super indico que vocês comprem um termômetro. É muito importante para quem vai trabalhar com chocolates ter um termômetro. E é bem baratinho, gente, vocês encontram na internet, em lojas de confeitaria, embalagens, certo? É bem baratinho mesmo, vocês encontram. Tem diversos modelos de termômetro. É muito importante. Mahara, eu não tenho termômetro, mas eu não consigo fazer uma temperagem sem o termômetro? Consegue também. Porém, o chocolate nobre, gente, não adianta. Ele, em temperatura alta, vai derreter. Mesmo que você faça tudo certinho, a temperagem, que você acerte a temperagem dele, né? Ele vai derreter. Então, o que que precisa? Precisa de um lugar fresquinho. Se você quer trabalhar com as trufas e a tua casa é um pouco quente, vai ter que trabalhar de madrugada, que daí a temperatura já tá mais agradável, certo? Mahara, eu não sei como é que eu posso guardar o chocolate. Ou, Mahara, coloquei na geladeira e o meu chocolate depois não quis dar certo. O que que eu fiz? Depois eu não acertei a temperagem, fiz tudo certinho, gente. Tá escrito aqui na embalagem para não colocar na geladeira. O chocolate não pode ficar em lugar quente. Ele não pode ficar em lugar úmido. E a geladeira é o lugar mais úmido que existe. Então o chocolate não pode ficar na geladeira. Ele tem que ficar aqui dentro da embalagem dele, fechadinho. Se você abriu, coloca dentro de um pote, bem vedado depois, e tenta colocar ele no local mais fresquinho e arejado da tua casa. Depois, caso você use, por exemplo, só a metade do chocolate, certo? Guarde ele em lugar arejado. Não pode ser dentro da geladeira porque tem umidade. Certo, gente? Não pode. Mahara, mas tá um calorão, vai derreter. Não coloca na geladeira. Vai ser muito pior depois, o seu chocolate vai ficar suando sem parar.
você não vai conseguir mais fazer a temperagem, certo? A gente tá falando de chocolate nobre, certo, gente? O fracionado também. Nenhum chocolate colocar na geladeira, ele fica suando depois, certo? Tá escrito aqui atrás das embalagens, tanto do chocolate nobre quanto do fracionado. Tá tudo escrito aqui, ó. A diferença entre eles é que o chocolate fracionado não precisa temperagem para fazer as casquinhas, tanto de trufas, bombons, ovos de Páscoa, o que você quiser, certo? Ele já endurece automaticamente depois. Se tiver no inverno, às vezes não precisa nem levar para a geladeira, que ele já endurece, certo? Agora vamos falar de um assunto muito importante, o chocolate branco. Mahara, o chocolate branco vira uma crosta, não consigo trabalhar, já desisti. Então hoje tu vai aprender, presta atenção. Aqui eu tô com o Marfim da Nestlé, mas isso vale para qualquer outro chocolate nobre branco, tá? Ou até mesmo os fracionados. O chocolate branco, ele leva muita manteiga de cacau. Então ele é querendo ou não, ele é um chocolate que ele é mais gorduroso, porque ele leva muita manteiga de cacau. Ele leva mais manteiga de cacau que todos os outros, tá? Porque o que define ele é justamente a manteiga de cacau, certo? Se tratando do branco. Então, o que você vai fazer? Você vai, se você não tiver também como regular a potência do seu micro-ondas, você não vai poder levar ele de 30 em 30 segundos, que nem o chocolate meio amargo, o chocolate blend ou ao leite, tá? Ele é um chocolate mais sensível. Ele queima com muita facilidade. Por que que o chocolate fica uma crosta às vezes? Porque ele passou da temperatura limite dele. Tá aqui atrás escrito a temperatura limite. Tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O chocolate branco da Nestlé, tá, gente? Tá aqui escrito, ó. Entre 40 e 45 graus. Ou seja, o máximo limite que pode chegar esse chocolate branco aqui é 45 graus. Então, você vai colocar ele no micro-ondas. A primeira vez que você coloca, você até pode colocar em 30 segundos, tá? Caso você não consiga regular a potência do seu micro-ondas para potência média, tá? Mahara, meu micro-ondas, a potência é alta. Tudo bem, coloca então 20 segundos e mexe. Sempre mexe. A primeira vez que você colocar, você vai ter a impressão de que nada aconteceu com o chocolate. Você coloca 20 segundos, mexe bem. Depois, você coloca mais 20 segundos e mexe. Se você tiver o termômetro, vai já controlando a temperatura. Lembrando que não pode passar de 45 graus. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas colocam, às vezes, o chocolate branco 30 segundos, 1 minuto direto. Porque é um pedaço grande, às vezes, que a pessoa quer derreter. E ela pega e coloca 1 minuto direto. Gente, 1 minuto, com toda certeza, tem grande chance de passar de 45 graus. Principalmente se o micro-ondas estiver em potência alta. E aí, o que acontece quando ele passa dessa temperatura limite? Ele se endurece todo, vira uma crosta e às vezes até queima. Queima de queimar mesmo, às vezes fica até marronzinho. Com certeza isso pode ter já acontecido com muitas pessoas que estão me assistindo agora. Tenha paciência com o chocolate branco. Coloca 20 segundos. Depois você coloca mais 20 segundos e sempre mexer muito bem, tá? Sempre tira e mexe. Depois da segunda vez que você colocou 20 segundos, você pode diminuir a próxima, se ele ainda não derreteu por completo, por 15 segundos. E a última por 10 segundos. Sempre que possível, controlando a temperatura para ver se não passou dos 45 graus. Gente, aqui vocês vão ter o quê? Um chocolate que vai derreter uniforme. Vai ficar lindo e maravilhoso. Façam isso que eu tô falando, que eu tenho certeza que vocês não vão mais ter dificuldade com o chocolate branco. E outra coisa que eu falei importante, tá aqui, gente. Tá aqui, ó, modo de preparo, micro-ondas, tudo certinho, explicadinho aqui atrás. As pessoas às vezes erram, não só com chocolate, mas com outros ingredientes também, por não respeitar, né, o que indica a própria embalagem do produto, né? Lembrando que às vezes cada marca também vai ter um tempo. O chocolate branco aqui tá escrito, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho a informação. Aqui, ó. O chocolate branco, por ser também mais delicado,
ele não vai ser 29, 30 graus. Tá aqui, ó, 28 graus. É a temperatura que você tem que resfriar ele depois para poder fazer a moldagem das casquinhas. Se você for trabalhar com o puro, tá? Que é o nobre, certo? Então, lá nesse aqui no blend foi 29, no branco já é 28. Depois no ao leite, 20, 29, 30 graus. No meio amargo já é 31, 32 graus. Então eles vão subindo à medida que o chocolate vai mudando o sabor. A temperatura final também para fazer as casquinhas também muda, tá, gente? Então prestem atenção nos rótulos, nas embalagens, nas instruções que tem atrás, que vocês já vão ter meio caminho andado para o sucesso para trabalhar com as trufas, com os doces finos, com bombons, com ovos de Páscoa, certo? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês do chocolate branco. Fracionado não tem muito o que eu falar. Aqui eu tenho uma barra da Cical, meio amargo. É só derreter ele também de 30 em 30 segundos, sempre cuidando também para não ultrapassar a temperatura que indica aqui atrás. Esse aqui no caso é entre 45 e 48 graus, certo? Então cuidem isso também. E depois é só fazer as casquinhas, colocar nas embalagens que você já vai poder utilizar de maneira fácil, rápida e prática o chocolate fracionado, que no caso é cobertura meio amargo fracionada, cobertura sabor chocolate. Então aqui tem gordura hidrogenada. Mahara, só posso utilizar essas barras grandes? Não, pode utilizar assim também, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês na minha mão as gotinhas do fracionado. Ele é branquinho assim, ó. Essa daqui é até umas moedinhas maior, ó. Ele é branquinho assim, ó, esse aqui top, mas depois quando a gente derrete, ele fica pretinho e bonito, tá? Fica todo escurinho normal e liso e brilhante, tá? Aqui é a cobertura fracionada da Top. E deixa eu mostrar pra vocês aqui também as gotinhas deste aqui, ó, que é o chocolate nobre da Cical, que também tem as gotinhas, tá? Ó. Aqui tem as gotinhas do meio amargo da Cical, que é o chocolate gold, ó. Olha que lindo. Viu, gente? Então, Mahara, posso usar as gotinhas, então, no lugar das barras grandes? Eu vou ter o mesmo resultado para trabalhar? Com toda certeza. A única coisa que muda é a praticidade, que as gotinhas você não vai precisar ficar picando chocolate. E muitas vezes elas se tornam um pouquinho até mais caras que as barras, tá? Esse aqui, vamos olhar aqui, vamos abrir, né? Alguns ficam esbranquiçados, mas depois ao derreter eles ficam mais clarinhos, ó. Esse aqui é o nobre. Olha que lindo. Ó, ele tem a cor mais puxada pro chocolate ao leite do que pro meio amargo. Aqui é só para equilibrar o sabor. É o blend. Aqui também vou mostrar para vocês as gotinhas da Calibu. Esse aqui é o belga. Ó, já é bem mais fraquinho, bem mais doce, ó. As gotinhas, certo? Também a maneira para derreter é a mesma das outras marcas. Você vai derreter no micro-ondas. O branco da Nestlé, ó, é bem branquinho mesmo. Outro chocolate branco também que eu gosto muito de trabalhar é o Meltem também, que é igual esse aqui, só que é o branco, tá? Aqui eu tô mostrando aqui o nobre, aqui também nobre. E também tem, né, os fracionados, né, gente? Esses aqui vão tá branquinho, que nem ali o que eu mostrei pra vocês. Mas ao derreter, ele vai, ó. Aqui estamos olhando a cobertura da Cical. Ó, meio amarga, ó. Eles são branquinhos, mas depois a gente derrete e eles ficam bem escurinhos, tá? É maravilhoso, gente. Esse aqui da Cical é muito bom. Essa cobertura aqui,
ela tem uma qualidade muito boa. Então, vamos dizer assim, ó, o que decide muito, né? O que a pessoa vai decidir muito com relação a trabalhar ou com o chocolate fracionado, a cobertura fracionada, ou com o chocolate nobre, vai ser muito a questão da cidade. Se você mora num lugar muito quente, você não tem ar-condicionado em casa, né? Você não tem um horário que o calor ceda, que fique mais fresquinho, dificilmente você vai conseguir trabalhar como nobre, por causa da temperagem, lembra? A temperagem você tem que elevar, derreter o chocolate para aquecer ele, você vai elevar a temperatura dele entre 45 e 50 graus, dependendo do tipo de chocolate, como eu falei antes para vocês. Depois você vai baixar essa temperatura, tá? Aí que é feita a temperagem, certo? Então, quais as maneiras de temperagem? Você pode fazer a temperagem que eu gosto de fazer por adição. Você vai dividir o chocolate em 3 partes, a quantidade que você vai utilizar, e 2 partes você vai derreter no micro-ondas, tá? Vai derreter, e depois a última parte você vai adicionando no chocolate e vai mexendo até terminar de derreter e essa temperatura baixar. É muito importante o termômetro por causa disso, para saber a temperatura exata, tá? Principalmente se tratando do nobre. No fracionado não precisa essa preocupação, tá, gente? Mas no nobre é muito importante. Então, se você mora num lugar, né? Se você tem a oportunidade de ter um ar-condicionado no ambiente que você trabalha, na sua casa, na sua cozinha, ou a sua casa é fresquinha, nem faz muito calor aí, então você pode optar pelo chocolate nobre com toda certeza, porque não tem o que discutir, tá, gente? Chocolate nobre, em questão de sabor, ele é sempre melhor que o fracionado. Não tem o que discutir, tá? Nobre vai ser sempre melhor que o fracionado. Mas existe aquela questão, né, gente? Tem pessoas que não vão conseguir trabalhar com ele por causa do calor. Não é nem tanto por causa do preço. Porque aqui, ó, aqui tá, ó, esse chocolate nobre aqui custou R$29,90, essa barra aqui da Melk. E eu tenho aqui esse da Cical aqui, se não me engano, eu paguei R$24. Nele é uma cobertura fracionada, R$24. O nobre, R$29. Esse da Má Valério aqui também, ó, é fracionado, R$24, gente. Então imagina, vamos colocar, arredondar aqui para 24 esse e esse aqui para 30, né, que tá aqui. Então, gente, imagina, R$6 apenas de diferença para você trabalhar com um chocolate nobre, um chocolate puro. Então, hoje em dia, eu acredito muito que as pessoas que trabalham com fracionado não é mais por questão do valor. Os preços não estão tão longe um do outro, não é mesmo? Então, e se você for colocar essa diferença de valor dividido nos doces que você vai fazer, seja as trufas, os bombons, vai dar uma diferença de pouquíssimos centavos usando o nobre e o meio amargo. Então, acho que hoje em dia eu consigo definir mais que as pessoas que estão trabalhando com os chocolates fracionados, as coberturas fracionadas, é mais por questão de não conseguir fazer a temperagem, por questão de morar num lugar que seja muito calor, muito quente. E então esse chocolate que ele facilita muito a vida. As coberturas, elas facilitam a vida, certo? Então, se você for trabalhar com coberturas fracionadas, gente, escolha coberturas de boa qualidade, marcas boas. Então tem aqui esse da Cicão para vocês pegar como um bom exemplo de cobertura que vai ter um sabor bom, tá? Má Valério também, eu tô com um amargo aqui, mas tem o meio amargo também que eu gosto muito. É fácil o derretimento, tem o branco também. E a Cical também tem o branco da cobertura. Então, trabalhem com coberturas fracionadas de boa qualidade para não fugir tanto de um bom sabor, tá, gente? Mas se puder, né, se tiver como fazer as temperagens, use o chocolate nobre, porque ele ganha no sabor sempre, a textura dele vai ser diferente, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa diferença entre os chocolates, que tenha ficado claro na cabeça de vocês. Mahara, chocolate nobre.
é o puro, chocolate puro. Tem que estar escrito na embalagem chocolate, não pode ter escrito cobertura, não pode ter escrito fracionado, tá? Então, chocolate nobre é o puro, vai estar escrito chocolate. Seja ao leite, seja meio amargo, seja blend, seja branco, seja gold, vai estar escrito chocolate. Fracionado vai estar escrito cobertura fracionada, chocolate fracionado, cobertura sabor chocolate, tá? Então esse aqui não é o nobre, tá? São fracionados. São aqueles que é mais fácil de fazer as casquinhas. Não precisa temperagem, é só derreter e usar, certo? Entenderam, pessoal? Agora então eu vou voltar a câmera para mim, para que a gente possa fazer o derretimento e comparar também esses chocolates. Bom, pessoal, voltando aqui então. Nahara, o que eu vou precisar para iniciar o meu negócio de trufas? Super indico uma derretedeira. Essa daqui é da BWB, tá? Ela vem com a colherzinha até pra gente mexer. É bom, é confortável pra gente pegar. Mas eu também gosto muito das chamadas panelinhas, né, da Blue Star, que ela é mais fácil, que a gente pode segurar pela alcinha e também super resiste ao micro-ondas. Tem de vários tamanhos e várias cores. Então, se você puder ter as duas ou uma das duas, é legal para você que vai começar a trabalhar com os chocolates, as trufas, tá? Aqui eu separei esses três porque eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diet que eu não falei ali, tá? O diet, o chocolate diet é a mesma coisa que os outros chocolates. Vem escrito aqui, pelo menos esse aqui, 36% de cacau, vem escrito aqui atrás também, gente, todas as informações certinha, né? Para derreter no micro-ondas, a temperatura máxima que pode chegar, eu acho que é até a mesma do ao leite, porque eu já tinha lido aqui, temperatura máxima de 50 graus, né? E depois você vai precisar que ele chegue em 28 graus para fazer, para moldar, para fazer casquinha, para fazer trufa, para fazer bombom, para fazer ovo de Páscoa. Então é possível também trabalhar com chocolate diet. Você pode fazer uma linha toda diet. Hoje em dia as pessoas estão procurando muito produtos diet, produtos fit, né? Então dá para trabalhar também, tem a possibilidade. Não sei se vai ser fácil para você encontrar esse tipo de chocolate, mas tem. Depois a gente vai colocar aí as lojas, indicação das lojas que a gente indica para que você possa estar fazendo as suas compras de chocolate, derretedeira, tá? Tudo que você vai precisar para começar o seu negócio de trufas e chocolates aí na sua casa, certo? Então eu vou fazer aqui o derretimento de 2 chocolates, tá? O branco, tá? Que vocês pediram bastante, e também um fracionado meio amargo. Eu vou começar pelo branco, tá? Que o branco é a maior dificuldade de todo mundo. Então tá aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa legal. Acho que tá aqui na frente. Aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui tá escrito gominho. Cada gomo desse aqui da Nestlé é 100 gramas. Outra coisa importante, tem gente que nem lê isso aqui, né, gente? E depois vai pra balança pesar pra ver a quantidade que tá, qual o peso do chocolate. Cada gominho é 100 gramas, ponto, acabou, tá? Aqui tem também, o ideal, ele é pra derreter, cobrir e moldar, tá? Pode, até pra cobertura de bolo, tá? Então vou deixar aqui e vou cortar aqui. Como é uma aula de demonstração, depois, ó, eu abri meu chocolate, ele já estava aberto. Depois eu vou fechar ele bem fechado aqui dentro da embalagem, passar uma fita e ainda vou colocar dentro de um pote e deixar no local mais arejado. Não deixe seu chocolate em cima da geladeira, aí em cima do micro-ondas ou perto da luz, perto das lâmpadas, porque as lâmpadas também emitem calor, né? Então evite, né? Claridade também pode deixar o seu chocolate manchado, certo? Então, em local arejado e escurinho, longe de umidade, longe de claridade, né? E de calor também. Então, vou cortar ele aqui
cortar um pouco, porque assim eu já vou ajudar o meu chocolate, né? Então eu vou cortar ele aqui. Gente, vamos ser sinceros, na verdade chocolate é simples, é fácil, é a gente que complica. É ou não é? 2 gominhos eu estou cortando aqui, então quer dizer que eu vou utilizar quanto? 200 gramas, tá? De chocolate. Piquei todo o meu chocolate, agora eu vou colocar aqui na minha derretedeira e nós vamos começar o processo. Como no meu micro-ondas eu tenho a opção de colocar ele na potência média e baixa, eu vou começar derretendo meu chocolate branco com 30 segundos, tá? Então eu vou baixar um pouquinho a potência dele e vou colocar por 30 segundos, certo? Vamos lá. Coloquei em potência média e coloquei por 30 segundos. Vamos esperar. Pessoal, coloquei por 30 segundos. Vocês vão ver, quando vocês fizerem, que parece que nada aconteceu com o chocolate. Ele ainda tá assim, ó. Mal, assim, um molhadinho no fundo do potinho. Ó, mas tá ainda todo. Então, vou mexer bem aqui. E agora que eu coloquei a primeira vez por 30 segundos, a segunda eu vou colocar por 20 segundos. E vou agora já aproximar a câmera para vocês acompanhar esse processo de derretimento do nosso chocolate branco. Ó, pessoal, os primeiros 30 segundos eu aproximei que é para vocês poderem ver de pertinho. Ficou assim, ó, tá? Agora eu vou colocar então, como eu falei para vocês, 20 segundos na temperatura média, na potência do micro-ondas média, tá? Ó, pessoal, coloquei os 20 segundos, ó, já tá querendo derreter mais, ó, mas ainda tá com pedrinha, só mexer, ó. Esse seria o momento que talvez o seu chocolate, dependendo do tempo que você colocasse, ele já ia começar a se empedrar, mas aqui a gente está controlando a temperatura, certo? Eu não estou usando aqui o termômetro, mas o ideal é você ir medindo a temperatura direitinho, certo? Ó. Agora então eu vou colocar por 15 segundos, certo? Ó, pessoal, coloquei os 15 segundos. Ó. Mexe sempre muito bem, porque às vezes a própria temperatura que tá o chocolate já faz derreter as pedrinhas. Ó. Mas ainda não ficou completamente derretido, tá? Vou mexer mais. E vou colocar agora 10 segundos. Assim a gente evita de queimar o nosso chocolate. O chocolate branco, ele é danado, ele queima com facilidade, tá? Então eu não quero. Vou colocar mais 10 segundos. Agora já tá quase todo derretido. Uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, Mahara, e quando acontece do chocolate se empedrar todo, o chocolate branco, né? Passou, acabei aquecendo demais e ele se endureceu todo. Eu consigo depois reaproveitar esse chocolate e tentar fazer a temperagem de novo? Não. Esse chocolate que se empedrou todo, se endureceu todo, você só vai conseguir, se tratando, né, de trufas, você só vai conseguir utilizar ele para recheio, tá? Aí você vai conseguir fazer os seus recheios, uma sobremesa, uma cobertura, mas para fazer casquinha, para moldar, não vai conseguir mais, tá?
Pessoal, eu peguei aqui para mostrar para vocês um modelo de termômetro, tá? Que vocês encontram em vários sites de confeitaria, no Mercado Livre. Ó, aqui ele tá marcando 23 graus. Eu vou colocar aqui no meu chocolate para ver a temperatura que tá. Pra ver se ele tá em 28 graus já. Se já esfriou, se, ó. 28, 29, 30. Vou ver a temperatura que tá. E vou baixar a temperatura até a temperatura indicada na embalagem, que é 28 graus, tá? Então, aqui a temperatura tá alta ainda. Então, eu vou... O que eu vou fazer agora? Como a temperatura dele ainda tá alta, o que eu vou fazer? Vocês podem resfriar esse chocolate apenas adicionando mais chocolate aqui para terminar de derreter, que é a temperagem por adição. Mas eu não quero fazer a por adição hoje. Eu vou fazer ela a chamada temperagem invertida, que é com água, tá? Então aqui tá quente ainda. Você pode fazer o quê? Hoje não tá muito calor aqui, eu não vou fazer isso. Mas eu poderia, para me ajudar a resfriar mais rápido esse chocolate, trocar de refratário, colocar em outro pote. Ia me ajudar a chegar mais rápido na temperatura ideal, que é 28 graus. Aqui ele tá passando de 35 graus, então ainda tá quente. Mas, como não tá muito calor aqui, eu vou manter ele nesse refratário e vou colocar ele aqui dentro de um pote com água, pra gente baixar a temperatura. Então aqui, gente, eu peguei, ó, uma bacia e coloquei água. Água em temperatura ambiente, água da torneira, certo? Não é água gelada, não precisa botar gelo, nada disso, tá? Se você ficar botando gelo, água gelada demais, vai ser a mesma coisa que a gente ter guardado o nosso chocolate na geladeira, não vai dar certo. Então é água a temperatura ambiente pra gente poder baixar essa temperatura, certo? Muito cuidado para não respingar água dentro do seu pote com chocolate, principalmente o branco, tá? Então coloquei aqui dentro do refratário com água e agora vou mexendo meu chocolate aqui. Sempre mexendo bastante, tá? Ó. Não adianta você derreter o chocolate e deixar ele parado dentro do pote esperando ele baixar para a temperatura ideal, porque a parte de baixo vai ficar numa temperatura e a de cima em outra. E depois o chocolate pode manchar também, tá? Então sempre mexendo para ficar uniforme. Olha como tá bonito. Então aqui tô mexendo, depois eu vou colocar meu termômetro de novo aqui para ver se tá perto da nossa temperatura ideal. Se tiver muito calor na tua cidade, aí tu pode trocar de refratário, daí ele já vai baixar a temperatura também. Vamos ver como é que tá a temperatura do nosso chocolate agora. Acho que ainda tá quente. Tá em 28,3. Então, vou mexer só mais um pouquinho. Dá pra ver, pessoal? 28,3. Tá? Vou mexer só mais um pouquinho pra ele ficar nos 28, que é a temperatura ideal pra fazer as casquinhas, tá? Pra moldar, pra nossa temperagem dar certo.
Fica tipo... Eu gosto de falar que a temperatura e a textura do chocolate vai ficar parecendo mel quando ela chegar nos 28 graus. Porque ela começa a querer ficar mais grossinha um pouco. Ó, parece quando a gente pega a mel, ó. Não tá nem líquida demais e nem grossa, ó. Então aqui já tá quase. Mahara, eu fiz a temperagem, só que depois a temperatura foi mudando. Eu posso fazer a temperagem novamente desse chocolate? Claro que pode, não tem problema. Porque às vezes sobra, né, gente? Endurece, sobra, dá pra reaproveitar, fazer a temperagem novamente. Acho que agora já deu. Aqui. Bom, pessoal, mexi só um pouquinho porque já tava quase em 28 graus, tá? Então agora já baixamos a temperatura para a temperatura ideal. E agora eu vou fazer aqui só uma demonstração para vocês rapidinha. Tô utilizando a forminha da BWB, aquela que tem 3 partes, tem a de silicone também, tá? Então vou só fazer aqui uma casquinha para mostrar para vocês, tá? Tem a marcação interna nas forminhas dizendo até onde você deve colocar o chocolate, tá? Então eu vou colocar aqui. Aqui a forminha da BWB, ela tem até a pontinha, então aqui que facilita a gente de colocar o chocolate dentro da forminha. Então vou colocar. Coloquei até a marquinha. Ok. Hoje a gente vai fazer só umas casquinhas, só para que vocês possam ver que a nossa temperagem deu certo. E para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças trabalhar com chocolate branco, tá? É questão de treino, de fazer tudo certinho, de respeitar a temperatura do chocolate, certo? Ó, preenchi, vou dar umas batidinhas. E agora eu venho com a outra, já tá com a parte de silicone aqui. Coloco, pressiono, aí vou apertar. Foi chocolate demais, mas depois a gente coloca, a gente sempre consegue reaproveitar essas rebarbinhas que ficam. Então eu vou colocar agora na geladeira em torno de 10, 15 minutinhos. Pessoal, enquanto as nossas trufinhas brancas, a nossa casquinha de trufinha estão lá na geladeira, a gente vai fazer rapidinho aqui o derretimento do nosso chocolate da cobertura fracionada meio amargo da Cical, tá? Então eu vou cortar, cortei aqui também, vai dar 200 gramas de chocolate, cortei só no meio, vou levar no micro-ondas. Agora, se tratando do meio amargo fracionado, eu não preciso me preocupar tanto. Claro que a gente não deve elevar também a temperatura demais. Então vou colocar por 30 segundos no micro-ondas, depois vou mexer, depois mais 30 segundos, certo? Vamos lá, 30 segundos e ficou assim, ó, nem derreteu ainda, ó, só no fundinho. Vou colocar mais 30 segundos. Coloquei mais 30 segundos, ó, já começa a se derreter. E como tá ainda bem inteiro, vou colocar mais 30 segundos. Coloquei mais 30 segundos, ó, praticamente agora todo derretido. Agora é questão de mexer e ele termina de se derreter por completo. Então, esse meio amargo aqui fracionado eu coloquei 3 vezes 30 segundos, certo? Ó. Olha que bonito. Olha a textura. E essa é a parte boa do fracionado, gente. É derreter completamente, deixar lisinho e a gente já pode utilizar para fazer as casquinhas das nossas trufas. Vou esperar derreter mais aqui, sempre mexendo. Ó, pessoal, terminei de derreter aqui, ficou assim. E agora vamos para a grande facilidade e a parte boa do fracionado, que é colocar na casquinha, que é colocar na embalagem
Ó. Essa daqui também é da BWB. Vou arrumar aqui. Essas embalagens vocês também vão encontrar em lojas de confeitaria, em sites, depois eu vou passar para vocês. Essa daqui também tem uma marcaçãozinha até onde eu posso colocar o chocolate, tá? Então eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Até a marquinha. Não se preocupe com a baguncinha na bancada. Trabalhar com chocolate é assim mesmo. Não tem como fugir disso. Preenchi, gente, aqui as forminhas, a embalagem até a marquinha. Agora eu vou colocar essa parte aqui. Vou virar aqui e vou colocar com a capinha de silicone ali no meio, sempre. Vou pressionar, assim. Vou virar e vou dar mais uma apertadinha, tá? Pra ficar toda certinha a nossa trufinha, o nosso copinho. Vocês vão poder utilizar como preferirem, tá? Essa bandejinha aqui, dessa casquinha, é uma casquinha de 11 gramas. E o número da forminha, caso vocês queiram procurar depois, é 9729. E depois eu vou falar também da trufinha branca que tá lá na geladeira, tá? 9729. E agora vou levar pra geladeira também por 10 minutinhos. Bom, pessoal, enquanto as nossas casquinhas de chocolate meio amargo estão lá, né, cristalizando na geladeira, a gente já vai desenformar as brancas, porque o nosso vídeo já está grande demais. Opa, já veio junto. Pessoal, desenformei aqui as nossas casquinhas. Quando a gente desenforma, principalmente chocolate nobre, a gente não fica agarrando, tá? Porque pode marcar os nossos dedos. Então, use luvas. E agora é o momento de deixar secar. Não importa se foi fracionado, se foi o nobre. É importante o chocolate secar. Então, eu vou tirar essas rebarbas aqui. Vou tirar o saquinho com cuidado e vou tirar toda a rebarba. Aqui onde tá essa marquinha é rebarba, tá? Então, eu vou tirar toda a rebarba. Essas casquinhas aqui, essas rebarbas que sobram, você pode reaproveitar. Lembre que eu já falei isso pra vocês, tá? Nada é desperdiçado. Ó. Aqui tá a casquinha da nossa trufa pronta. Para fazer a trufa na nossa terceira videoaula, eu vou usar essas casquinhas e a gente vai utilizar na forminha novamente. Eu só tô mostrando para vocês como é que fica a casquinha, tá? Ó, como é fácil de fazer a temperagem.
Depois que a gente tirou toda a rebarba da nossa trufinha, a gente vai deixar descansando, tá? Aqui eu tô usando só a casquinha para dar de exemplo para vocês, mas isso é com a trufa já recheada e fechada, tá? Vamos imaginar que a nossa trufa já esteja pronta, a gente vai deixar ela secar. Pode deixar por 3, 4 horas a trufinha assim secando, sem ficar encostando a mão, porque se a gente fica encostando a mão, fica marcando todinha a trufa e ela perde o brilho, tá? Então eu vou tirar a rebarba de todos e mostro pra vocês aí o resultado final. Já vou também desenformar o do chocolate meio amargo. Ó, pessoal, desenformei. Vou frisar novamente. Aqui eu desenformei só pra mostrar pra vocês a casquinha com a temperagem. Mas a gente tem que fazer a trufa completa. Então eu não ia desenformar se eu fosse fazer a trufa. Eu ia deixar essa primeira camada de chocolate e ia rechear agora ali dentro da própria forminha. Ia cobrir aqui com chocolate. E aí sim, depois eu ia desenformar minhas trufas, tá? Aqui eu fiz só pra mostrar pra vocês. Vou desenformar agora de chocolate meio amargo. E, pessoal, aqui está as nossas casquinhas com o chocolate meio amargo. Ó, vou colocar aqui, vou virar. Só sai assim. Pronto, desenformei. E agora também vou tirar essa rebarbinha que sobrou e deixar secando. Lembrando que aqui a gente usou o fracionado, né? Mas mesmo sendo fracionado, tem que deixar secar sem ficar encostando a mão, certo? Então, agora eu vou tirar aqui todas as rebarbas, só para mostrar para vocês. Essa parte aqui dessa películazinha, tirem com cuidado, ó. Vira um copinho, certo? Então, não vou ficar tocando muito. Olha o brilho do chocolate. Vou deixar aqui secando. Vou tirando de todas aqui e já volto com vocês com a câmera já para dar um último recado para vocês. Pessoal, voltando aqui então. Aqui estão os nossos copinhos. E aqui as casquinhas das nossas trufas. Mahara, como é que eu faço para deixar secando? Gente, deixem assim como eu deixei aqui, ó, em cima. Pode colocar, cobrir a bancada de vocês com papel manteiga e deixar ele secando. Se quiser, pode ligar o ar-condicionado se você tem dentro de casa, que vai ajudar também a secar mais o ambiente. Ou deixe em cima da mesa, em cima da bancada, num lugar arejado para secar esse chocolate. Isso vale também para as casquinhas de ovos de Páscoa. Se você for fazer para os bombons, não importa. Chocolate, após desenformar, ele tem que secar. É muito importante. Tem gente que começa, já desenformou o chocolate e começa a querer manusear o chocolate. Aí o chocolate começa o quê? A suar. Ele não secou ainda, ele tem que secar. É importante o chocolate secar. Você vai ver que vai fazer total diferença, certo? Então, as nossas casquinhas prontas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Uma coisa importante, Mahara, eu vou fazer uma quantidade muito grande de trufas. Eu posso fazer essas casquinhas quanto tempo antes? Pode fazer até 15 dias antes as casquinhas, tanto os copinhos quanto as trufas. Você pode fazer uns 15 dias antes, é o que eu indico. Na verdade, pode ser até mais tempo antes, mas eu gosto de trabalhar com produtos sempre bem novinhos. E outra coisa, é difícil um lugar que seja uma temperatura 100% agradável para poder armazenar as casquinhas das trufas. Então, se você mora numa cidade que é uma temperatura bacana, agradável, então vai ser super tranquilo você fazer a sua produção de casquinhas bem antes. Agora, se você mora num lugar que é muito quente, muito abafado, quase nenhum lugar da sua casa é fresquinho, então você vai ter que começar a fazer, você vai começar a fazer essas casquinhas pouco tempo antes, no dia que tiver mais fresquinho. Pode embalar no papel chumbo, tá? Essas casquinhas, ou botar elas
em cima do papel manteiga e fazer camadas com papel manteiga e deixar elas ali secando dentro de um pote. Não pode deixar em contato com a luz, com o calor, né? Em cima da geladeira não dá, tem que ser no local mais arejado da sua casa, tá? Se você vai fazer de um dia para o outro, deixa tudo em cima da sua mesa ou em cima da sua bancada, só cobre elas com o papel manteiga, tudo certinho, que vai dar super certo para fazer no outro dia. Ela vai estar sequinha, não vai estar derretendo mais. Outra dica importante, se você mora em local muito quente, eu sugiro que você trabalhe de madrugada, porque é o horário mais fresquinho, é o horário que não tá tão quente. Mesmo se tiver um dia quente de madrugada, geralmente o calor ele cede um pouquinho, fica um pouco mais fresco e vai ser melhor para você trabalhar com chocolate, certo? Isso falando do nobre, né, gente? O fracionado também, dependendo da temperatura, não tem o que fazer, vai derreter. Então, principalmente o nobre é um chocolate para trabalhar em temperatura baixa, tá, gente? Tem que ser temperatura agradável, não pode ser calorão, porque senão, mesmo que você faça tudo certinho a temperagem, ele vai derreter. A gente vê pelos chocolates de marca, né? A Cacau Show, por exemplo, não derrete porque eles ficam todos dentro de uma loja climatizada, que tá a temperatura ideal para aqueles chocolates. Então por isso que não derrete, mas muitas vezes a gente compra, né, um chocolate da Cacau Show, uma caixa de bombom Nestlé, todas as marcas, né, as grandes marcas, e o que acontece se tá muito calor? O Kinder Ovo, né? São todos chocolates nobres. O que acontece com a maioria deles? Mesmo sendo chocolates, né, que são feitos nas maiores fábricas de chocolate, derretem com calor, porque não tem, o chocolate ele derrete com calor demais, e isso é válido para todas as marcas, certo, gente? Então, se mora num local muito quente, não tem ar-condicionado, não tem como ter essa estrutura de trabalhar num lugar mais climatizado, vai ser melhor você optar pelo fracionado, mas escolha um fracionado de boa qualidade, tá? Experimente o produto antes de oferecer para o seu cliente e sempre deixe ele consciente de qual chocolate você está trabalhando. Combinado? Isso é muito importante. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula. Não percam a próxima videoaula, eu vou ensinar vocês a fazer o recheio ideal para as trufas e para o doce fino. Vai ter dicas imperdíveis de como saborizar o recheio. A gente vai saborizar o recheio com pasta, com pó saborizante. Vocês vão perder o medo de uma vez por todas de como saborizar o recheio e de apenas uma base fazer o sabor que vocês quiserem. Então, um grande beijo, fiquem com Deus, eu amo vocês e até a nossa próxima videoaula. Daqui a pouco os grupos vão ser abertos para dúvidas e eu quero que vocês vão lá, interajam, digam o que acharam da nossa primeira videoaula, certo? Um grande beijo e até lá! No final, na hora que você for produzir o seu... Ai. Gente, a Polly resolveu dar uma latida. 33%. Ai, meu Deus!